Hoje eu tô meio sem ideia para abertura, então vamos lá, segundo episódio de Loki. Tem algumas coisas para conversar, tem uma discussão que eu quero propor para vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco diferente do que o de costume quando eu faço vídeos sobre episódios semanais. Só para quem é novo aqui, a ideia desse vídeo não é ficar caçando referências, não é minha proposta, nunca foi. Eu quero mesmo analisar o episódio, falar o que eu tô achando, tentar trazer a minha visão sobre ele e, quando possível, com alguns critérios. Isso também não é uma crítica e sim apenas comentários sobre o episódio. Nesse episódio aqui eu fiquei refletindo bastante também sobre o passado e sobre essa nova visão que a gente tem agora do universo Marvel, que é um universo super determinista. E por isso eu vou trazer uma discussão e eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Então eu vou trazer a minha visão aqui e aí eu quero ver se vocês concordam ou não comigo, claro, sempre numa boa discordar. Bom, no episódio passado a gente tem a confirmação de um universo super determinista aqui no MCU. Então, uma linha do tempo sagrada onde nada pode ser mudado, senão a gente tem variações, as variantes. E eu não tinha pensado tanto nisso no episódio passado, mas nesse episódio eu acho que fica um pouco mais claro e eu começo a me questionar um pouco mais sobre isso, até quando eles citam claramente a ideia de não ter livre-arbítrio. E aí a gente vem para aquela clássica discussão de determinismo versus livre-arbítrio, ou seja, tudo está determinado a ser daquela forma, não importa o que a gente faça, aquilo vai continuar sendo daquele jeito. E pensando um pouco sobre o universo Marvel ao longo de todos esses anos, claro, a gente entende o porquê disso, tá? Aqui eu entendo que eles fazem isso justamente para ter essas ramificações e poder criar o multiverso a partir disso, onde vai se aproximar até mais das HQs. Mas olhando para trás, para o universo Marvel ao longo dos anos, a gente vê várias e várias situações, várias e várias decisões que os heróis tomaram ao longo do tempo, que talvez a partir do momento que a gente cria essa ideia de uma linha do tempo sagrada, a gente tira um pouco o peso daquelas ações que foram feitas antes. Pensando mais sobre isso, vamos pegar como exemplo Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho fala que ele só tem uma possibilidade de fazer tudo aquilo dar certo. Bom, a partir do momento que tudo aquilo estava determinado a acontecer e aquilo realmente acontece, não tem tanto um grande peso dos heróis na tomada de decisão para chegar aonde eles chegaram, voltando no tempo, consertando tudo aquilo, matando Thanos e tudo mais. A partir do momento que estava tudo determinado a acontecer daquela forma, essa única possibilidade era também, de certa forma, a única possibilidade real sem criar ramificações. Então, a partir do momento que a gente constrói um universo em muitos e muitos anos, com muitos e muitos filmes, com muitas e muitas decisões que os heróis vão ter que tomar para fazer a coisa que a gente julga certa, e chega em determinado momento lá na frente e fala tudo isso estava determinado a acontecer, eu entendo, é uma discussão que a ficção científica faz há muitos e muitos anos, mas eu acho que nesse caso especificamente tira um pouco o peso, não dessa série aqui, mas de tudo que tinha acontecido anteriormente. Me digam aí embaixo se vocês concordam ou não comigo, o que vocês pensam, se vocês discordam do que eu estou propondo aqui. Bom, essa é a reflexão inicial que eu queria trazer, essa discussão inicial, que é algo que eu não comentei no episódio passado, justamente porque eu acho que eu precisei de mais tempo para ficar pensando sobre isso durante a semana, e é algo que implica mais o episódio passado até do que esse episódio especificamente. Aqui a gente tem mais um episódio que, de certa forma, é bem explicativo, né? A gente tem até aquelas pausas para a explicação. Então, o Loki falando ali com aquele computadorzinho e o computadorzinho respondendo para ele, né, perguntando para ele, depois respondendo o que acontece se acontecer tal coisa na linha temporal. Aí depois, quando o Loki faz uma descoberta, ele usa até a salada para fazer uma super explicação para o Mobius do que ele pensa e do que ele vê da possibilidade de você se esconder nesses grandes apocalipses, o que é uma ideia até interessante, eu não tinha pensado, de que se vai ter um apocalipse, vai ter algo que
todo mundo vai morrer, aquela realidade de certa forma vai morrer e você pode se esconder ali sem que tenha uma variação na grande linha temporal principal. Isso eu achei bem interessante e aqui o episódio ele vai ter esse lado bem explicativo, de certa forma vai ser até aquele... Você não tá entendendo? Pode deixar que eu desenho. É mais ou menos isso em muitos momentos do episódio aqui, então ele é super, super expositivo. Em muitos momentos até demais, até meio repetitivo nas suas explicações. Por exemplo, essa do Loki usando a salada, em 3 segundos já dava para entender tudo que ele estava querendo dizer, só que aquilo se transforma em uma cena de uns 3 minutos de explicação. Mas ainda assim, eu acho isso até, de certa forma, necessário para eles mostrarem justamente qual é a visão da Marvel para a viagem no tempo, porque a gente tem quase uma ideia universal de viagem no tempo, esse tipo de coisa, que os filmes de ficção científica estabeleceram ao longo dos anos. E aqui a Marvel está falando, ok, a gente vai aceitar algumas daquelas ideias que foram utilizadas ao longo dos anos nos filmes de ficção científica, mas esse daqui é o nosso multiverso, é assim que vai funcionar o multiverso pra gente, e por isso eles fazem isso de uma forma super explicada, talvez até para romper com algumas das preconcepções de viagem no tempo que a gente já tem anteriormente. Ainda que não tenha grandes mudanças assim, tem algumas pequenas variações. E outra fala que pode passar batida, mas para mim é muito curiosa, que é a Marvel falando: olha, é assim que a gente pensa. É uma cena em que o Loki, justamente quando ele faz a outra descoberta, né, eles fazem a outra descoberta, ele e o Mobius, sobre o doce ali e tal, que é: não existe, quem é bom não é totalmente bom, quem é mal não é totalmente mal. Isso é a Marvel escancarando pra gente, falando, a gente pensa dessa forma, algo que a gente já tinha visto, né? Com alguns vilões, até né, com o próprio Thanos, com o Killmonger, mas aqui é eles falando desses tons de cinza. Olha só, a Marvel agora tem muitos tons de cinza. Eu achei isso meio até bobinho, mas é interessante como eles escondem esse ponto de vista num diálogo meio banal. E talvez é o que eu mais goste no episódio, justamente o como eles conseguem transformar diálogos até banais, diálogos cotidianos, diálogos simples que parecem não levar a nada, ao mesmo tempo que esses diálogos eles estão cheios de algumas ideias interessantes ou de mudanças em relação aos personagens. Então a gente tem um diálogo ali que até entra o jet ski no meio e tal, do Loki com o Mobius, que de certa forma questiona bastante o modo de pensar do Mobius, que é essa ideia de, ok, eu estou determinado a estar aqui, eu nasci aqui, eu tenho que fazer isso, essa é a minha vida, e quando acabar, não sei o que pode acontecer. Ao mesmo tempo que do outro lado, a gente tem o Mobius questionando o Loki justamente sobre, tá, mas a gente não sabe de onde a gente vem e a gente tenta sempre procurar uma explicação para isso e tudo mais. Então é um diálogo que parece muito simples, mas ao mesmo tempo tem alguns conceitos interessantes, ao mesmo tempo coloca esses personagens talvez para uma pinceladinha para eles mudarem alguma concepção no futuro. E essa relação Loki-Mobius é para mim ainda o que melhor funciona na série. Eu gostei muito disso no primeiro episódio, aqui reforça ainda mais essa relação dos dois. Isso e também essa estética meio futurista oitentista, ou seja, parece aqueles filmes futuristas feitos na década de 80, como Brasil, Blade Runner, filmes que naquela época eles viam o futuro dessa forma, e eles vão trazer mais ou menos essa estética aqui para a TVA. Eu gosto bastante disso. Mas ainda assim, para mim, o que faz o episódio funcionar é justamente mesmo essa dinâmica do Loki e do Mobius aqui procurando essa variante que a gente até então não sabe quem é, e o episódio ele faz muito bem aquele suspense de sempre tentar esconder, mostrar personagem de costa, com uma capa, pra gente não ter nem ideia de quem é e tal. E nessa busca dos dois a gente tem as melhores interações, claro, como eu já disse anteriormente, muitas delas é justamente para trazer vários e vários conceitos desse universo, trazer o conceito de linha temporal, o conceito de variante, como vai funcionar esse multiverso daqui pra frente. Ao mesmo tempo que é muito legal ver o Loki sempre tentando passar a perna em alguém que já tá ligado que o Loki vai tentar passar a perna nele, e por mais que no final do episódio o Loki, por sorte, consiga isso, a gente vê como o Mobius, ele é um cara mais inteligente do que parece, e é um personagem muito interessante, né? Ele tem uma ideia, um certo ar de,
ok, eu tô fazendo isso é a minha vida, mas ele não vê muito prazer naquilo, né? Parece que é muito mais uma obrigação do que uma vontade de viver. Então eu tô gostando muito até da interpretação do Owen Wilson aqui, com bastante sarcasmo, meio pessimista de certa forma e tal. Eu gosto muito dessa relação dos dois, até que no final do episódio a gente tem a grande revelação de quem é essa variante. Aqui também eu gosto como a gente vê o Loki variante mudando bastante de forma, que é algo que acontece muito nos quadrinhos e tem muito dessa facilidade dele se transformar em qualquer coisa e de certa forma perder até uma forma original a partir disso, né? Até que no final a gente vê essa revelação do Loki aqui, dessa variante sendo uma mulher, e aqui a gente tem a primeira variante, a primeira de muitas provavelmente, pelo que a gente já viu no trailer e pelo que a gente já viu no episódio também, com as muitas e muitas variantes do Loki, como ele vai ser um problema para a linha temporal e tal. Me corrijam se eu estiver errado, no primeiro episódio me parece bastante que, eu acho que eles até falam isso, que eles meio que não conheciam o Loki, meio que eles não sabem quem é o Loki, e de repente nesse episódio tem um monte de variante do Loki sendo problema para eles ao longo dos anos, com várias e várias formas diferentes e tal, até para fazer referência aos quadrinhos. Me corrijam se eu tô viajando ou se isso talvez seja um possível furo de roteiro da série. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham da questão de determinismo, o que vocês acham, se vocês acham que enfraquece alguns eventos do restante do universo, o que vocês acharam do episódio também. E se quiserem comentar, eu sempre fico muito feliz com teoria pro futuro da série, pro futuro do universo. Vocês são sempre muito criativos, têm sempre ótimas teorias, eu gosto muito de ler. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.